Hoje é a ceia do Senhor. Eu tinha preparado uma mensagem, mas o Espírito Santo já me leva a uma outra dimensão. Ele sabe todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez triste, abatido, cheio de problema. Você chegou no lugar certo. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. No princípio, criou Deus os céus e o quê? Só isso, só o primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém, igreja. Pai querido e amado, nos dá entendimento da tua palavra, Senhor. Queremos fazer um passeio na tua palavra. Este primeiro capítulo, primeiro versículo, é o suficiente para que o Senhor possa falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Podem sentar-se. No princípio, este princípio não é o princípio de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não teve princípio. Deus não teve início. Deus sempre existiu. Antes dos céus e da terra, Deus já existia. Este princípio que a Bíblia está falando é o princípio da criação dos céus e da terra. Quem criou os céus? Deus criou os céus para quem? Para nós? Deus não fez o céu para nós. Deus fez os céus para Ele e os anjos. Deus não criou o céu para o homem. Deus criou os céus para Ele e os anjos. E para nós, pastor, Ele criou o quê? A terra. A terra é física ou espiritual? Física. Deus criou o quê? A terra. Quando Deus cria a terra, Ele cria a terra do nada. Deus criou as coisas do nada. Algumas correntes teológicas acreditam, ou muitos falam, que Deus criou todas as coisas do nada. Não, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Versículo 3, capítulo 1. 1:3. Todas as coisas, 1:3, foi criada através da sua palavra. E disse Deus: haja o quê? Haja luz, e houve luz. Todas as coisas foram formadas através da palavra. Então Deus não criou nada do nada. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Ok? Deus criou os céus, depois criou a terra. O céu é físico ou espiritual? Espiritual. A terra é física. Isso quer dizer, o físico surgiu do espiritual. E quando Deus cria a terra, Deus cria o homem. De onde o homem veio? Deus pega a terra, o barro, e Ele faz quem? O homem. Mas quando Ele cria o homem, ainda faltava algo. Faltava o fôlego de vida. Até aí o homem não tinha um fôlego de vida. O homem não passava simplesmente de um boneco.
precisava de algo dentro dele. E Deus soprou dentro do homem o fôlego de vida. O homem agora passa a ser alma vivente. Que maravilha, igreja. Deus, um ser espiritual, Ele cria o homem físico e Ele entra dentro do homem. O Espírito de Deus agora está dentro do homem. O homem é um ser vivente, alma vivente. Mas até aí, o homem não adoecia, o homem não morria, porque até ali não havia morte. O projeto original de Deus, quando Ele criou o homem, era para que o homem vivesse ao lado dele eternamente. O homem andava com Deus. Que maravilha, igreja. Deus agora estabelece o seu reino aonde? Na terra. Agora Deus pode se comunicar com o homem. Deus pode interagir o mundo físico através do homem. Toda criação de Deus, nada foi mais perfeito do que nós. A última obra foi nós. Façamos o homem à minha imagem e à minha semelhança. Quando Deus criou o homem, até ali o homem não estava condicionado ao tempo. Por quê? Porque não havia o tempo. O homem estava na eternidade. Deus não está condicionado à eternidade. Eu imagino que Adão, até ali, antes do pecado, ele poderia ter vivido milhões de anos, milhares de anos. Não havia morte, não havia enfermidade, não havia doença. Eu imagino o que mais ele queria dentro dele, o que mais ele pedia a Deus e desejava a Deus, era uma companheira, era uma auxiliadora. Imagino que esse pai, eu preciso de uma companheira, eu preciso de uma auxiliadora. E Deus dá um sono a Adão. Ele dorme. A palavra diz que o Senhor tira uma costela de Adão e forma quem? A mulher. A mulher estava onde? Aquilo que ele queria estava onde? Dentro dele. Deus tira a mulher dele, dentro dele, e devolve para ele, porque tirou a costela, transformou na sua auxiliadora. Imagino eu quando Adão acorda, que olha para aquela mulher, mulher perfeita, a mulher mais linda do universo, mais perfeita do universo. O problema aí, amada igreja, é que na criação do homem e na formação da mulher havia uma terceira figura que estava vendo, observando tudo. E quando Deus forma a mulher através do homem, porque a mulher não foi criada, criada foi o homem, a mulher foi formada a partir do homem. O Senhor chama os dois para uma conversa e mostra o Éden. E no jardim do Éden havia a árvore da vida, da ciência do bem, e havia a árvore do fruto, que produzia para o homem comer, para matar a fome. E Deus disse: vem cá, você está vendo? A árvore da vida, a árvore do conhecimento e a árvore que produz alimento. Daquela que produz alimento, você pode comer livremente. Agora, a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento, você não toque, porque no dia que vocês tocarem, morrerás.
Quando Deus criou o homem, Deus colocou dentro do homem livre arbítrio. Deus não fez um robô. Deus colocou livre arbítrio dentro dele. E Deus estabelece um padrão de obediência. Enquanto você for obediente a mim, eu estarei com você. Mas no dia que você me desobedecer, eu não poderei mais contemplar essa desobediência. Eu não conseguirei contemplar o pecado. Eu vou me afastar de você. E Deus estabeleceu esse padrão para os dois. E nesta conversa havia uma terceira figura presente. E essa terceira figura, a qual Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, que fala de uma rebelião nos céus. Uma rebelião de um anjo, que a Bíblia diz que ele foi criado especificamente, amada igreja, este anjo chamado Lúcifer, quer dizer, cheio de luz. Abaixo de todos os anjos, ele comandava os anjos. Mas um dele achou querer ser mais do que Deus. Ele chegou a dizer: eu me assentarei acima das estrelas, serei como um Deus. E ele fez uma rebelião. Exatamente o livro de Apocalipse capítulo 12 versículo 4, a palavra descreve que quando ele for expulso dos céus, com uma cauda, ele arrasta a terceira parte. Se ele arrasta a terceira parte, ficou duas partes nos céus ainda. Isso quer dizer, existe 2 anjos para cada um anjo rebelde. Existe 2 anjos para cada anjo rebelde. Um terço, mas 2 partes ficaram. Exatamente. E ele tenta, através de uma rebelião, tomar o trono de Deus. E o que mais dentro dele queimava e ardia o coração deste anjo que foi expulso, é que ele viu que Deus estabeleceu o reino dele aqui na terra. E ele queria estabelecer o reino dele também aqui na terra. Mas como que ele ia estabelecer o reino dele? Se dentro do homem havia o reino de Deus, se dentro do homem havia a presença de Deus, ele não podia entrar dentro do homem. Ele não poderia estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Por quê? Porque Deus tinha estabelecido o seu reino através de Adão e Eva. Ele já tinha tentado nos céus tomar o reino dos céus, mas agora disse: não, para aí, que negócio é esse? Eu tenho que estabelecer o meu reino aqui nessa terra. E para ele estabelecer o reino dele, ele precisaria de uma legalidade. Isso quer dizer, o físico da legalidade ao espiritual. E ele sabia que a única maneira para estabelecer o reino de morte, o reino de destruição nessa terra, ele só poderia estabelecer se o homem desse legalidade. Como ele ouviu a conversa, ele vai até a Eva e começa a tentar. Ei, Eva, vem cá, Eva. Você sabe por que Deus não quer que você toque naquela árvore? Porque no dia que você tocar, os seus olhos vão se abrir, e você será semelhante ao Deus Altíssimo. A mesma coisa que ele falou lá nos céus: eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Ele transfere isso para o ser humano. Se você tocar, os seus olhos se abrem. Tu vai descobrir o segredo, o mistério de Deus, e você vai ser como Ele. E tudo que ele queria, amada igreja, era estabelecer o reino mortal aqui nessa terra. Até aí, Eva caiu na mentira de Satanás e foi lá e tocou. Uma vez essa mulher contaminada, ela foi até o seu esposo para tentar convencer ele que teria também que comer aquela fruta. Igreja, por que Satanás não foi diretamente para Adão? Ele foi para Eva. Ele sabia que o homem é um bicho brabo, é um bicho bruto. A mulher é sentimento. O diabo usa uma estratégia. Eu sei que não há homem forte para a mulher, desde que ele esteja no exercício da fé, da palavra de Deus. Porque vocês mulheres carregam algo dentro de vocês que vocês não têm nem ideia, mulheres.
dentro de um atrito familiar. É muito mais fácil a mulher contornar a situação do que o homem. Vai lá, homem, tenta acalmar a tua esposa no momento que ela estiver irada. Vai pra lá, vai, sai perto de mim. Vai, homem. Você pode estar pegando fogo, irado, com raiva, e a mulher com aquele jeitinho: calma, filho. Ei, calma. O cara já se arriou todo. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ele usou essa estratégia para chegar no homem. Eu vou conseguir ganhar a mulher, dominar ela, e ela no meu domínio, o homem já está na minha mão. É o que aconteceu, igreja. Quando Adão, ele desobedece a Deus, a presença de Deus já não estava mais nele, porque Deus não pode mais contemplar o pecado. Tudo que Satanás queria era estabelecer o seu reino aqui nessa terra através do homem. Quando ele peca, amada igreja, o pecado gerou a morte. O pecado gerou a própria morte. A morte, uma punição para a raça humana. Deus se afasta do homem. A partir daí, o homem vem de mal a pior. O homem, ele se afastou completamente de Deus. Aí Deus, com a sua misericórdia, Ele envia profetas, envia reis, envia a lei de Moisés, para tentar trazer o homem de volta ao seu plano original. Mas nenhum homem conseguiu. Satanás achou que frustrou o plano de Deus, mas ninguém consegue frustrar o plano de Deus. É por isso, igreja, o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão. O pecado teria que sair através de um homem chamado Jesus. Toda raça humana estava condenado às trevas. O céu estava como bronze. Não haveria a menor possibilidade do homem se salvar. Foi necessário o próprio Deus pegar seu único filho, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós tínhamos uma dívida e nenhum ser humano conseguia pagar. Foi necessário Deus enviar o seu filho e morrer na cruz. Quando o livro de João capítulo 1 versículo 8, 18, que o verbo se fez carne, já falei muito isso aqui. O verbo é a palavra se fez carne, Deus se fez carne, Deus se materializou. Como entender e como compreender um Deus tão grande, amada igreja, ser condicionado dentro de um ser humano, o Deus carne. Aquela carne de Jesus representava eu e representava vocês, que estava destinado a ir à cruz e sacrificada na cruz, morrer na cruz por nós. Aquela chave que Adão entregou a Satanás no jardim do Éden estava em poder de Satanás. Essa chave é uma chave espiritual da nossa vitória. Satanás é um ser espiritual, e o homem fisicamente não poderia ir lá para tomar essa chave. Por isso que lá na cruz o nosso Cristo Redentor teve seu corpo moído, triturado por nossa causa. Como diz lá o livro de Mateus capítulo 27, 46, onde ele diz lá na cruz: Lama, lama, sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento mais cruel na vida de Jesus. Foi o momento mais difícil na vida de Jesus. Naquele momento, o Senhor Jesus estava totalmente separado do Pai. A maior dor de um ser humano é sair desse corpo sem Cristo Jesus. Um dia todos nós teremos que deixar esta habitação. Este corpo tem um prazo de validade.
Esta validade vai chegar para mim, para você, ou hoje ou amanhã. E a Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer. Até aí não havia a menor possibilidade de um ser humano ser salvo, porque Satanás estava com a chave da vitória. Ele tinha o domínio. E quando Jesus naquela cruz, ele dá o último brado na cruz, a Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde, o dia se transformou em trevas, escureceu, apagou tudo. No globo terrestre não havia mais a presença de Deus. Deus, ao olhar para o filho, virou o rosto, porque ele sabia que o filho tinha que morrer naquela condição, por causa de mim e por causa de vocês. Vale a pena seguir esse Deus, ainda que eu tenha que pagar um preço. Queira pagar um preço nos pés da cruz. Ele não desistiu da cruz. O que nós vemos hoje são muitas pessoas dentro de uma igreja, quando as coisas apertam, dá um tchau para Jesus. Eu não vou mais, eu não quero mais saber do Evangelho, eu não quero mais saber de Jesus. Que mal Jesus fez para que a gente possa abandonar ele, igreja? Jesus morre na cruz. Eu até falei hoje de manhã, a Bíblia diz que ele ressuscita ao 3º dia, mas a palavra não dá detalhe. A palavra de Deus não dá detalhe o que aconteceu nesses 3 dias, porque na hora que ele morre, dá um brado na cruz, ele não foi para os céus ainda. Ele precisaria ressuscitar. O corpo estava na cruz lá, cravado. Tiraram o corpo da cruz, colocaram no túmulo, e só ao 3º dia Jesus ressuscita. O que aconteceu nesse intervalo do 3º dia? Eu até falei de manhã na escola bíblica. Imagino eu que o inferno estava em festa. Vencemos, matamos o Filho de Deus, destruímos na cruz o Filho de Deus. A chave da vitória está nas minhas mãos, continua em nossas mãos. A humanidade está perdida, condenada à morte eterna. Eles festejavam no inferno, e de repente quem chega lá? Jesus. Imagino que aquela terça parte dos anjos, bilhões e bilhões e bilhões de anjos decaídos, tudo festejando, gritando, e de repente chega Jesus. Imagine que todas as entidades malignas, todos os anjos decaídos, rebeldes, eles olham, aí corre para o seu chefe e diz: ei, Lúcifer, chegou alguém aqui, quem? Jesus. Não, é mentira, nós matamos ele na cruz. Quem diz que Jesus morreu? O que morreu foi a parte física de Jesus. A parte física foi o corpo que representava eu e você na cruz. A parte espiritual do Senhor não morreu. A parte espiritual do Senhor foi lá nas partes mais baixas da terra. E diz a palavra para a igreja que ele foi lá tomar a chave que estava nas mãos de Satanás. Ele não pediu, ele tomou. E para ele tomar, eu imagino que houve uma luta muito grande. Os anjos dos céus com os anjos malditos travaram uma batalha de 3 dias. Você se lembra lá em Mateus capítulo 4? Jesus estava 40 dias e 40 noites orando, jejuando, em comunhão com o Pai. Quem é que chega lá? Satanás. Ei, Jesus, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O bicho toma uma pancada, vai embora, ele não desiste, ele volta de novo.
E ele volta com a Bíblia. E ele mostra lá em Salmo 91:11 que está escrito: Ei, Jesus! Olhe para baixo aí, Jesus. Está alto? Está escrito, Jesus: pula de cabeça para baixo e não morrerás. Porque está escrito: aos seus anjos dá ordem para te livrar. Ele usa a palavra de Deus para confrontar Jesus. Aí Jesus vai também na palavra: está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Ele toma uma pancada, ele volta, ele vai embora, depois ele volta. Ele sobe o pináculo do templo, 117 metros de altura, e ele diz: Senhor, ei, Jesus, se curve diante de mim, me adore. Porque Jesus, se você se curvar diante de mim e me adorar, eu darei todo este mundo. O bicho é tão mentiroso que ele não tem nada, amada igreja. O mundo não é dele, o mundo é de Deus. Todas as coisas é de Deus. Ele não criou nada. Ele é o pai da mentira. Ele tentou enganar Jesus. Imagine a mim, imagine a vocês. 24 horas ele trabalhando para tentar destruir a nossa vida. Satanás, ele tem ódio de nós. Ele tem ódio do ser humano. O ser humano, por mais fraco que seja, é mais forte que o pior demônio que existe. Porque para eles não tem mais jeito, e para o homem tem. Por isso que eu creio que nesses 3 dias houve uma batalha para Jesus tomar o quê? A chave da vitória. E ele tomou a chave da vitória. Ao 3º dia ele ressuscita. E o poder da ressurreição do Senhor, diz a palavra, que os corpos dos mortos que estavam enterrados, as covas se abriram, e os mortos que estavam lá ressuscitaram e saíram correndo pela cidade. O poder da ressurreição do corpo de Cristo ressuscitou todos aqueles que morreu antes dele. Por isso que o livro de Isaías capítulo 61, uma palavra diz, igreja, que ele levou cativo o cativeiro. Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, igreja, ele se apresenta aos discípulos e diz: ficai em Jerusalém até que do alto virá a promessa do Pai. Os discípulos ficam 40 dias e 40 noites esperando a promessa do Pai. Quem era a promessa? O Espírito Santo. Quando Jesus ele ascende, quando ele vai aos céus, quem é que ele envia? O Espírito Santo sobre os discípulos. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus ali no Rio Jordão, quando Jesus tinha aparentemente 30 anos, que desceu o Rio Jordão para ser batizado. Quem foi que desceu sobre Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi o responsável durante 3 anos por todo o sucesso na vida de Jesus, por todas as curas, por todas as libertações, e por levar Jesus a suportar a morte de cruz. Então quando ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto virá a promessa do Pai, a promessa do Pai que quando Jesus subisse, desceria sobre nós, sobre aqueles discípulos, o Espírito seu. Isso, amada igreja, Deus reestabelece o seu plano original lá no Jardim do Éden, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja dele. O Espírito Santo vitalizou a nossa vida. O Espírito Santo nos deu acesso ao Pai. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Nenhum ser humano convence um ser humano do pecado. Você, marido, nunca tente mudar o teu esposo. Você, esposa, nunca tente mudar o teu marido. Pais, não tente mudar os teus filhos. Essa capacidade não foi dada para nós. Se tem uma pessoa que tem que mudar, sou eu. Se tem uma pessoa que tem que mudar, é você.
Porque quando nós mudamos aqui dentro, amada igreja, tudo exteriormente começa a mudar. A gente quer que as coisas mudem. Às vezes o marido quer que a esposa veja como ele vê, que ela tem que agir como ele age, que tem que pensar como pensa. Ninguém muda ninguém. O ser humano passa o resto da sua vida tentando mudar filho, mudar marido, mudar esposa. Vai chegar a velhice, se chegar cabelinhos brancos, vai olhar para trás e vai dizer: eu não consegui mudar ninguém. Eu dei tanto conselho aos meus filhos, eu aconselhei tanto meu marido ou minha esposa, e eu não consegui mudar. Ou melhor, eu não consegui nem mudar a mim mesmo. Só o Espírito Santo é que tem o poder de transformar o interior de um ser humano. O Espírito Santo é capaz de pegar uma pessoa que está desenganada dos médicos e dar a cura. O Espírito Santo é capaz de pegar um homem violento e transformar numa seta, em um homem perigoso e transformar em uma seta. A religião não faz isso, a igreja não faz isso. Mas quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo venha ao nosso espírito, ele faz o que a religião não faz. Ele transforma de dentro para fora. E quando ele começa a fazer esse trabalho de transformação, é notório essa transformação. As pessoas que estão ao teu lado começam a olhar para você e vai dizer: fulano mudou. Como que fulano mudou desse jeito? Como que aquele homem... E até o Senhor faz me lembrar agora de um rapaz que fez um assalto. Foi aqui no bairro. Olha que o cabra era perigoso, o cara já passou por esse presídio, e ele assaltou uma pessoa aqui. Quando é que à noite a mulher bate aqui na campainha com a tornozeleira, quando olha, aconteceu, meu irmão, pastor, dá para o senhor lá em casa ligar? Já é problema. Foi o que, mulher? Ele te disse chegar em casa. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, o cara me abraçou, chorando: pastor, eu não quero isso mais, pastor. Eu não quero isso mais, pastor. O senhor tem como descobrir onde mora essa mulher para devolver esses roubos aqui? Mas para que é isso? Tinha lá acho que 30, era 40 cartão da chip, da Oi, acho que 3 aparelhos celular, uma série de coisas. Aí saí ligando aqui para as irmãs. Não foi, irmã? Irmã, você conhece uma mulher que trabalha aqui no bar, que vende chip da Oi, tá? Aí eu sei que eu cheguei lá de noite, estavam dormindo, ou de casa. O marido: quem é? Não, o pastor. Quer o quê? Você dá para me atender? Aí abriu, disse: alguém foi assaltado aqui. Eu achei que ele pensou que era a polícia. Aí ficou gaguejando. Não, a minha esposa. Chama ela aí, ela está dormindo, mas chama ela aí. A esposa veio com a cabeça doendo. Eu disse: senhora, eu vim aqui, eu sei que eu estou correndo risco, porque se você quiser me prejudicar, você vai me prejudicar. Eu sou o pastor da igreja, e quem te assaltou me procurou e pediu para eu te devolver o roubo. Esta mulher caiu em choro, o marido caiu em choro. Estarei ali, 3 aparelhos celulares, mais de 40 chips da Oi, outros carregadores. O que levou este homem a se arrepender? O Espírito Santo fez com que ele se arrependesse daquilo ali. É o Espírito Santo quem transforma a nossa vida. Só Ele, igreja. Ele é capaz de pegar uma pessoa com alta depressão e transformar. Ele é capaz de pegar uma pessoa que não tem mais expectativa de vida e transformar. O nosso Deus, Ele não escolhe um exército para vencer uma guerra. Muitas das vezes Ele escolhe um soldado para vencer um exército. Talvez você se encontre: pastor, mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade intelectual, financeira. Pastor, quem diz que Deus chama os fortes? Ele chama os fracos. Ele diz que levanta do pó os necessitados e faz sentar no lugar de príncipe.
Se o homem não permitir que o Espírito Santo morde o seu espírito, ele nunca vai mudar. Amém, igreja? Nós estamos condenados à morte. E pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá a oportunidade. Nem tudo está perdido, igreja. Se vocês estão aqui nesta noite, não foi simplesmente porque você queria estar aqui nesta noite, foi porque o Espírito Santo te trouxe. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Pastor, eu não estou entendendo mais nada da minha vida, pastor. Pastor, eu tenho perguntado a Deus: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou com uma interrogação, Pai. A minha vida é um porquê. E por que isso? Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer o teu pertence. Deus não é negociador. Cuidado com essas promessas muito por aí. Ei, dê isso aqui que Deus vai te dar isso. Deus não é trapaceiro. Ele é Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Para Deus abençoar a cada um, tudo que Ele quer é um único sacrifício: obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra. A palavra diz: de que se queixará o homem dos seus próprios pecados. O pecado, ele tem um poder de destruição que a nossa mente é muito limitada para entender o poder de destruição que tem o pecado. Para Deus não há pecado maior e não há pecado menor, mas existe consequência de cada pecado. Quanto maior o pecado, maior a consequência. Isso quer dizer que nós escolhemos hoje a consequência do pecado de ontem. Amanhã irá colher o que está plantando hoje. Se eu planto uma semente da justiça, se eu planto a palavra de Deus, amanhã eu vou colher. Amanhã eu vou colher. Mas se eu planto a maldade aqui, não se preocupa, amanhã vai colher. Todo pecado tem uma consequência. E se o ser humano tivesse noção do poder de destruição que tem o pecado, ele pensaria 1000 vezes antes de pecar. O pior é que tem consequência de pecado que atinge até os nossos filhos, que eles não têm nada a ver com o pecado. E muitas das vezes a consequência do pecado destrói os filhos, destrói empresas, destrói famílias, destrói relacionamentos. Só que o pecado, ele é gostoso, é prazeroso. A Bíblia diz que o pecado é igual a mel, doce, mas quando entra no estômago, amarga mais do que o fel. Consequências. Se eu não quero pagar a consequência, eu tenho que reparar minha vida hoje e dizer: a partir de hoje eu não quero mais negociar com o pecado. Chega de sofrer. Chega de sofrer. A consequência do pecado tem levado enfermidade, tem levado depressão, tem levado separação, tem levado muito ódio, tem levado muito sofrimento. Nós seres humanos, nós somos tão fortes que fomos feitos do pó da terra. Basta uma dor para gritar. É ou não é? Não, porque eu sou assim, eu nasci assim. Basta que Deus permita que o oxigênio seja trancado 20 segundos. Ué, não é forte? Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Você vai lá no hospital agora, use aquela muvuca lá. Ali todo mundo nivela. Ali não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem cada um pior do que o outro. Ou não?
Até quando nós iremos confiar na nossa capacidade? Até quando nós iremos confiar no nosso grau de intelectualidade? Por que nós, seres humanos, é tão bruto, somos tão ignorantes diante de Deus? Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Até essa roupa que você está vestindo aí, foi Deus que deu. Ele te deu saúde, trabalho. A casa que você tem, foi Deus que te deu. Tudo que nós temos, foi Deus que deu. Nós não somos dono de nada. Deus é dono de tudo. Apenas nós administramos. Entende, igreja? Tudo que nós precisamos é alinhar a nossa vida com Deus. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. O homem, ele está dando tapa em ponta de faca. Um passo para frente e 10 para trás. Só está dando para trás. Isso não é o projeto de Deus. Porque dentro de vocês, amada igreja, há a força de Deus. Eu costumo sempre dizer: o cavalo só deixa a pessoa montar sobre ele porque ele não sabe a força que ele tem. Se o cavalo descobrisse a força que ele tem, jamais ele permitiria que alguém montasse sobre ele. No dia que você descobrir o poder de Deus dentro de você, ninguém vai te segurar. Não tem demônios, não tem tranca, não tem obstáculo a qual você não consiga passar por cima. Porque o Senhor não nos chamou para sermos derrotados e nem fracassados. O Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Agora, por que minha vida travou? Pastor, por que tudo travou? Porque parte da minha vida travou, pastor. Eu não consigo sair do lugar. Porque se travou, alguma coisa dominou, bloqueou. Alguma coisa diz assim: aqui você não passa, aqui quem manda sou eu. Você não consegue sair daqui. E o ser humano luta, não adianta, não sai. Travou a vida. Vida bloqueada. Só Deus é quem pode desbloquear. Só o poder da palavra é quem pode desbloquear. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio para destravar o espiritual de uma pessoa. Só Jesus. Muitos de vocês adentraram esta igreja, chegaram a esta igreja. Muitos de vocês, vidas destruídas. Amém. Alguém de vocês chegou bem nos pés do Senhor? Quem chegou bem aqui? Cada um de vocês chegaram pior do que o outro. Amém. Cada um de vocês com uma história diferente, história de sofrimento, de um passado triste. Olha que Deus maravilhoso. Olha o que Ele fez na vida de vocês. Muitos aqui chegou desenganados, doentes, perturbados, sem expectativa de vida. Olha o que Deus fez. Abriu portas. Ou não? Esse é o Deus que nós servimos. A palavra diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu quero pagar um preço nos pés de Cristo. Sofrer fora de Cristo é sofrer dobrado. Não se constrói um hospital para a pessoa doente. Você trabalha no Hospital São Lucas. Aquele hospital foi feito para ação ou para doentes? Porque ninguém são, vai lá. Doutor, eu quero, me dá um remédio aí. Doutor, eu quero que você me abra aqui, faz uma cirurgia. Jesus veio para quem está doente. Jesus veio para quem está sofrendo. Porque só Ele é quem pode aliviar a nossa dor. Feliz do homem que reconhece isso, que nós seres humanos não somos nada e dependemos
exclusivamente do poder de Deus. No dia que o ser humano reconhece que não é nada, que precisa de Deus, até para respirar, até para andar, Deus começa a transformar a vida dessa pessoa. Mas enquanto o ser humano acha que ele é o tal, que ele consegue, então vai. O final é só dor e sofrimento. Se com Jesus as coisas não tá fácil, imagine sem Jesus. Amém, igreja? Vocês não são fracassados. Vocês não são fracassados. A sua família não é fracassada. Nenhum de vocês vem a este mundo para ser miseráveis e sofredores. Nós viemos aqui para vencer e não para ser vencido. Viemos aqui para derrotar os inimigos e não ser derrotado. Enquanto nós não compreendermos a palavra de Deus, a gente vai estar sofrendo. Que bom que vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus e compreender que não é a igreja que salva, que não é a igreja que muda a vida de vocês, mas vocês compreendem que é na igreja onde você ouve uma palavra de vida que pode dar vida à sua vida, que a cada dia está se defiando. Amém, igreja? Nós iremos participar da ceia. Gostaria de um diácono e uma diaconisa